Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e no vídeo de hoje nós vamos conferir aqui mais um corte aqui do BarbaCast, cujo título é o seguinte: Gabigol, Arrascaeta, Jorge Jesus, 2 pontos. Marcos Braz sofreu antes de títulos. Então vamos trocar de janela aqui. Like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, lau. Que eu tava ainda no cargo, acabaria a minha gestão em 19 e aí eu achava que se eu pudesse eu queria voltar ao futebol aí depois de um bom tempo, eu achava que estava na hora de Ainda voltar. bem. Ainda bem. E aí você voltou. Beleza, vocês ganharam a eleição e tudo mais. Aí, né, mudou-se. Eu vi bastante do Coluna, da sua participação do Coluna. Eu não queria ficar repetindo pergunta, mas assim, tem algumas coisas que são... Não, mas isso é do jogo, isso aí é... São perguntas de óbvio que tem que ser feitas. E ali naquele momento era o Dorival o técnico, né? Vocês decidem pelo Abel, né? Assim, uma decisão que foi... Que eu me lembro, o Marcos Braz não decidiu pelo Abel não, até porque eu acho que ele foi nomeado depois, o Abel já estava contratado. Acho que essa não tá na conta dele não, vamos ver o que ele vai falar ali. Até de certo ponto criticada, mas ao mesmo tempo que ela foi criticada, o Abel foi campeão da Florida Cup, foi campeão carioca, né? Mas na época, eu lembro que vocês, além de trazer o Abel, vocês também foram atrás de alguns nomes que acho que deram certo, né? Tal de Gabriel, tal de Arrasca. Acho que o Gabriel foi o nome que eu mais briguei, né? O Arrascaeta já era mais... Quem é que não queria o Arrascaeta? Né? Tem que prender o cara que não queria o Arrascaeta, né? Tem. A gente vai em cima do Gabriel, do Gabigol, Rodrigo Caio. A gente fez grandes contratações. Grandíssimos, claro. E aí começou um grande ano que acho que a gente acertou bastante nas contratações. Sim. E mais um título brasileiro. Mas calma. Quero falar sobre Abel. Porque a gente vai chegar, porque esse ano é extenso, né? Tem muita coisa que acontece nesse ano. Eu lembro que quando vocês contrataram o Abel e começaram a fazer as contratações ali dos jogadores, do Arrasca, do Gabi, do Bruno e tal, saiu na imprensa, eu não lembro, mas acho que ele declarou que eram jogadores que ele não tinha pedido. Como se ele tivesse... Tipo, acho que ele foi perguntado se seriam titulares ou não, alguma coisa nesse sentido. E ele argumentou que, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu tiver, o chat pode corrigir aí. Tinha dito que ele não tinha pedido esses jogadores e provavelmente por isso eles iam entrando. Ele não queria o Rodrigo Caio, ele queria o Dedé. Ele não queria, eu não sei se não era ele que não queria, mas o contratado seria o Pablo, do Atlético Paranaense, não o Gabigol. O Bruno Henrique o Abel queria. O Bruno Henrique ele queria, pediu, etc. Aos poucos. Como é que era essa relação? Tipo assim, é óbvio que são nomes que é impossível você não achar que são bons nomes. Mas como é que foi isso? Sim, mas uma coisa é você trazer um jogador que não foi pedido pelo técnico, outra coisa é você trazer um jogador que foi vetado pelo técnico. Claro. São duas coisas bem diferentes. E os jogadores chegaram, o Gabriel, de fato, foi um pouquinho mais difícil o convencimento, mas eu acho que a gente estava certo. Pô, óbvio. E no Arrascaeta, mais uma vez, eu acho que o Arrascaeta ele já trazia algumas certezas, né, maiores do que as outras contratações. O Abel gosta muito do Bruno Henrique, queria muito o Bruno Henrique. Eu disse. Na época, queria. A gente entendia que era um bom jogador, mas assim, queria muito. Então eu acho que é isso. Quando você está trabalhando em equipe, um analisa um pouco mais do que o outro. É evidente que o tiro final, ele tem que ser, o gatilho tem que ser apertado por alguém, entendeu? E falar que o Abel não deu certo no Flamengo, eu acho que... Eu não falei. Sim, não tô mas falando eu concordo, você. sim. Eu acho que é um pouquinho...
O Abel não deu certo no Flamengo. Ele disputou o Campeonato Carioca, ganhou. Disputou a fase classificatória da Copa do Brasil. Acho que até passamos um jogo, não me recordo. Libertadores. E a Libertadores. Então, Sim. por circunstâncias A ou B, teve que sair ou saiu, é uma outra situação. Sim. Mas falar que ele deu errado no Flamengo, não concordo. Não, também não. Acho que para dar errado no Flamengo, a gente já viu outros que deram errado no Flamengo. E aí, cara, vocês trouxeram o Jorge Jesus. Conta um pouco de como foi essa, digamos, eu não vou dizer descoberta, porque não foi uma descoberta, mas eu vi você falando que ninguém conhecia tanto o Jorge Jesus aqui no Brasil. Eu tenho dupla nacionalidade, já falei isso, Rafael. Eu tenho dupla nacionalidade, eu conheço bem o futebol português e conhecia o Jorge Jesus, não pessoalmente, mas eu conhecia bem o mecanismo ali do futebol português. A gente entendeu em determinado momento que deveria fazer uma contratação fora, no exterior, e a melhor adaptação, ou a adaptação mais rápida que se tem, é até pela língua, por razões óbvias em relação à língua, a gente entendeu que deveria contratar uma comissão técnica e um técnico português, e a gente contratou o Jorge Jesus. Muita conversa fiada de A, B ou C aí, mas pode ter certeza que... Pode perguntar para ele. Eu acho que a melhor pessoa para perguntar, acho que não sou eu. A melhor pessoa para perguntar em relação a Jorge Jesus é perguntar para o Jorge. Jorge, quem é que foi lá? Como é que foi a história? Ele sabe bem. Enfim, mas isso passou, o Jorge deu certo. O Jorge também deu muito certo. Claro. Mas no começo apanhei bem, Rafael. Eu lembro. Apanhei bem. Quando ele botou o Rodinei e o Rafinha. Botou o Rafinha na frente do Relé. A gente perdeu lá depois pro Bahia. Isso. A gente perdeu pro Emelec no primeiro jogo. Era porrada dia, tarde e noite. Invenção, trazer português, comissão técnica maluca, não sei o que, lá. Apanhei bem. Depois deu certo, foi sorte. Que nem 2009. Você tem muita sorte, então, né? Sempre tive muita sorte no futebol. Eu vou falar porque eu não posso perder essa oportunidade, que eu sempre falo, mas eu tenho que... Do mesmo jeito que nego me espeta, eu também tenho que falar. Eu disputei como vice-presidente 4 vezes o Campeonato Brasileiro. Ganhei 3 e uma fiquei em segundo lugar. Nessas 3 que eu ganhei com 3 técnicos e 3 comissões técnicas diferentes. Ganhei uma com o Rogério Ceni, ganhei uma com o Jorge Jesus e ganhei uma com o Andrade. Tá bom. Mas assim, eu lembro que quando ele veio, houve uma expectativa, porque ele é um cara que tem... Ele não é um cara fácil. Tem. O Jorge Jesus, assim, ele tem uma personalidade muito forte, né? E aí... Mas quando ele veio, ninguém sabia disso. A galera descobriu isso no momento que ele começou a dar entrevista. E assim, a gente tem um elenco também com uma personalidade forte. Todo mundo falou assim, não sei se, sei lá, de repente... E eu lembro que o Júlio César, todo mundo fala muito que o Júlio César também ajudou bastante ali, porque tinha encerrado a carreira, então conhecia muita gente dali. Como é que foi essa chegada assim dele? O primeiro Jorge Jesus que chegou no Brasil não tem nada a ver com o Jorge Jesus que diziam que ele era lá em Portugal. Claro. Para deixar isso claro. Uhum. Jorge Jesus é sempre daquele jeito dele, mas sempre foi muito habilidoso. Muito mais habilidoso do que a pessoa dura que as pessoas acham que ele é. Uhum. Ou que ele foi. Lógico que em alguns momentos a cultura, a própria até a personalidade dele avança nessa situação aí, mas ele era um cara de composição, um cara derrubava treino toda hora, ganhava o jogo, derrubava um treinozinho no outro dia. Sabia administrar. Sabia administrar. Derrubava treino. É que a imprensa não falava porra nenhuma porque estava ganhando. Entendeu? Claro. Mas, assim, isso é do jogo. Isso aí é do jogo. Isso aí também é gestão de vestiário. E quando tinha que apertar também, apertava. Flamengo caiu nas oitavas finais da Copa do Brasil. Isso. Então, quando cai nas oitavas da Copa do Brasil, tu já tem alguns jogos a menos. O Flamengo teve, com o Jorge Jesus, uma intertemporada de quase 35 dias, porque tinha parado para a Copa América. Isso aí possibilita
você chegar a fazer um treinamento muito mais específico, muito mais forte, para que você acabe a temporada de uma maneira mais firme, mais em pé. Então, assim, tem vários aspectos que são desassociados, às vezes, quando você quer fazer de certas críticas, que eu entendo também. Você sabe que eu convivo bem com as críticas. Eu não sou... Você vê aí quantas vezes... Eu, às vezes, sou duro em algumas respostas, mas eu sou um cara que eu convivo muito bem com as críticas. Né? Pelo menos eu acho isso. Enfim, e a gente teve aí uma passada, uma grande passada com o Jorge. A gente vai para um final de Brasileiro em que a gente praticamente resolveu o problema antes da grande final da Libertadores, né, quando a gente ganha do Grêmio lá. E, se não me engano, o Palmeiras empata com o Bahia. Se não me recordo, eu acho que foi isso, se não me engano. E aí o Flamengo vai para a grande final da Libertadores. E quando volta, a gente dentro do ônibus acompanha o jogo do Grêmio, do Palmeiras, se não me engano. E aí empatou com o Grêmio e aí já não conseguia mais alcançar a gente comemorou na volta do ônibus para Libertadores. No trio elétrico. Melhor coisa é o Gabigol falando: vou voltar pro trio, comemorar mais um, que não sei o que. Pô, essa cena é muito engraçada. Vamos voltar pro trio, bota lá. Muito engraçado essa porra. Maravilha. E você também fez uma janela do meio do ano importante, né? Nessa época. Rafinha, Felipe Luiz e Pablo Mari. Gerson, Pablo Mari. Pois é, cara. Como é que você... Ali, beleza, no início do ano, você trouxe nomes que... Porra. E esse ano aí, teve o acidente do Ninho. Sim. O presidente Landim com 34 dias de gestão. Sem as pessoas se conhecerem tanto. Que é diferente você ter um acidente dessa magnitude, conhecendo como é que é a ação do outro vice-presidente, se conhecendo, e outra numa situação de 34 dias de gestão. Foram momentos difíceis, foram momentos que duravam muito mais do que 24 horas o dia, mas que não se superou, né? Porque as mortes nunca serão superadas, mas esportivamente a gente tinha que seguir em frente. Foi uma gangorra ali, que no início do ano realmente teve esse gravíssimo problema, mas vocês, assim, no final do ano conseguiram dar essas alegrias para a torcida, ainda, claro, muito triste pelo que tinha acontecido, óbvio, e esse buraco sempre vai ficar, não tem jeito, a torcida, né, todo jogo com 10 minutos canta o nome deles e tudo mais, então, assim, é uma homenagem bonita. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a janela do início do ano é uma janela fácil de você prever, porque eram grandes jogadores, né? Era o Arrascaeta, todo mundo sabia quem era, o Bruno Henrique, que tinha vindo num ano meio complicado, porque teve a lesão dele no olho. Verdade. Mas era um grande jogador e todo mundo sabia disso, e o Gabi também, né? Mas esses, assim, o Rafinha e o Felipe... O Rafinha era para ter vindo no início do ano, né? Não sei o que no Rafinha a gente tentou no início do ano, mas ele tinha mais 6 meses de contrato com o Bayern de Munique. E ele queria acabar a temporada no Bayern, o Bayern também não queria liberar ele. Então a gente já tinha gasto uma quantidade de dinheiro nessas aquisições aí, em que apertava muito a gente na época. E a gente fez a opção de postergar. De postergar, não nem postergar. Era uma decisão, Rafa, as pessoas não entendem isso. Era uma decisão de vida do Rafinha na época. Ele tinha 14 anos de Alemanha, 8 de Bayern de Munique. E aí, ele é alemão, tem dupla nacionalidade. Então, para ele convencer ele para cá,
você tinha que dar Claro. algumas certezas para ele, ou então apresentar algumas situações que deixassem ele confortável. Foi isso que aconteceu e a gente conseguiu a contratação dele e do Felipe Luiz também. Tá, o pessoal tá falando do áudio aí. Tá vendo? Quer que ele fale? Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não... Porra, qual é, Barba? Tá de sacanagem. Bom, o vídeo foi esse aí, maneiro. Várias informações a gente não sabia aí sobre esses títulos de 2019. Pelo menos eu não sabia. Algumas eu sabia, outras não. Muito bom aí. Deixe comentários aí o que você pensa a respeito do que você ouviu aí o Marcos Braz falar. Ou então me diz só de que cidade e que estado você é. Vamos trocar a janela aqui. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal. Muito importante que você se inscreva para ajudar o canal a continuar crescendo, embrasado aí, espalhar a palavra. Acione o sininho também quando se inscrever. E deixa o like no vídeo. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e ó. Fui!